Boa tarde. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma espécie de revisão, né? Através de resolução de exercícios dos conteúdos que vão estar na prova de vocês, tá? De sexta-feira. Então, só relembrando, para sexta-feira, os conteúdos da semana retrasada e dessa semana, né? Semana retrasada a gente viu a parte de volumes, foi a primeira aplicação. Nós vimos a parte de integrais trigonométricas, né? E essa semana nós estamos vendo, já vimos na verdade segunda-feira, a parte de comprimento de curva, de arco e área de superfície de revolução, tá? Então é basicamente isso que deve vir na prova de vocês, tá bom? Então, vou fazer alguns exercícios aqui com vocês para a gente relembrar alguns conceitos, começando com volume, tá? Então, calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X na região dada. Então, primeira região é a seguinte: é a região delimitada pelo gráfico da função y igual a 1 menos x ao quadrado, y igual a 0, 1 menos x ao quadrado e y igual a 0. Tá? Então eu quero pegar a região compreendida entre essas duas curvas, rotacionar ela em torno do eixo X e verificar quanto que vai ser o volume do sólido que a gente vai obter, tá bom? Então é sempre interessante, sempre que possível, você esboçar a região, né? Vamos tentar olhar aqui qual que é essa região. Então, aqui eu tenho o gráfico da função 1 menos x ao quadrado, né? A menos x ao quadrado, ela vem aqui, né? É negativa aqui, é uma parábola com cavidade voltada para baixo. A menos x ao quadrado. A 1 menos x ao quadrado tem um deslocamento de uma unidade, né? Para cima. Então ela vai passar, deixa eu colocar por aqui assim. Que vai ser 1. Então ela faz isso aqui, ó. Tá? Esse é o gráfico da função mais ou menos, né? 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Só que eu quero a região compreendida entre o gráfico da 1 menos x ao quadrado e da y igual a 0. A y igual a 0 é o eixo das abscissas, né? Então, essa parte aqui não me interessa. O que vai me interessar é até aqui, ó. Daqui até aqui. Então a região em questão é essa, ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa região, a gente vai rotacionar ela em torno do eixo y, do eixo x. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vai acontecer algo mais ou menos aqui assim, ó. Né? E aí vai gerar um sólido assim mais ou menos. Tudo bem? O nosso objetivo é calcular o volume desse sólido. Bom, como eu estou rotacionando em torno do eixo X, qual é o método que a gente vai usar? O método do fatiamento, tá bom? Dos discos. Vocês lembram como é que a gente calculava?
pelo método dos discos, vezes f de x quadrado, né? O volume é a integral no intervalo em questão de π vezes a função que você tem ao quadrado, né? Agora, por que que era isso, né? Porque a gente olhava, pega um subintervalinho aqui, a gente tinha que olhar para esse raio aqui, ó. Quando a gente efetua o corte, a gente tinha que olhar para o raio do corte. Como é um sólido de revolução, os cortes serão circulares. Então, isso aqui é um círculo. Só que eu tenho que olhar para esse círculo. Então, se aqui eu tenho um ponto X, esse tamanho daqui para cá vai ser f de x. O valor da função neste ponto X. E esse é o raio. E aí eu precisava da área dessa seção, a área desse corte, e integrar essa área. Né? A área desse corte, por ser um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é f de x, então fica π vezes f de x ao quadrado. Tudo bem? Então, mais importante do que você decorar a fórmula é você entender que ela deriva dessa ideia, da ideia do fatiamento desse sólido. Tá bom? E aí agora fica fácil, né? Porque agora eu preciso simplesmente calcular essa integral. Então vai ficar volume, vai ser igual a integral. De quanto a quanto, gente? Qual é o intervalo? O intervalo de integração aí? De menos 1 a 1, né? Aqui é menos 1 e aqui é 1. Por quê? Porque esses pontos são as raízes da função. A interseção da função, essa função, só relembrando, ela é a f de x igual a 1 menos x ao quadrado. Então a interseção dessa função com o eixo das abscissas. Então, isso acontece no 1 e no menos 1, né? Se eu ponho 1 ou menos 1 aqui, isso vai dar 0. Tá bom? Então, é a integral de menos 1 a 1 de π vezes a função, que é 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Função ao quadrado. Tá? Dx. Pronto, aí agora é só calcular essa integral. Esse π eu vou tirar. Uma primitiva, aliás, não dá para primitivar ainda, né? Tem que desenvolver ali. Então, desenvolvendo esse quadrado, vai ficar o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Dx. Tá claro? Tudo bem? Agora eu encontro a primitiva. Então, esse volume vai ser π vezes primitiva de 1 é x. Primitiva de 2x quadrado é 2x ao cubo sobre 3. Primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5. Tá? E essa primitiva toda variando de menos 1 a 1. Belezinha? Porque é constante, né? Você tem uma constante multiplicando a função. Lembra que quando você tem integral de uma constante vezes uma função, você pode tirar a constante, né? A constante pode sair. Então, isso é k vezes a integral da função. Ah, como o π está multiplicando a função, eu posso tirar ele da integral. Tá bom? Então, voltando, o volume vai ser π vezes no 1x, vamos fazer aqui devagar. X dá 1, menos 2 vezes 1 ao cubo sobre 3 dá 2 terços, mais 1 quinto. Isso é quando x é igual a 1. Tá bom? Menos. Agora no menos 1, aqui vai ficar menos 1. Menos. Aqui vai ficar 2 vezes menos 1 ao cubo dá menos 1 terço. Aí esse menos com esse menos vai ficar mais. Então aqui vai ficar mais 1 terço. Mais 2 terços. Tá claro? E quando x for menos 1, aqui vai ficar menos 1 quinto. Menos 1 quinto.
Tá? Então este volume aqui vai ser π vezes, aqui menos menos mais, 1 mais 1 dá 2, mais e menos dá menos, então menos 2 terços, menos 2 terços dá menos 4 terços, menos e menos dá mais, 1 quinto mais 1 quinto dá 2 quintos. 2 quintos. Tudo bem? Agora é só reduzir ao mesmo denominador, né? Vamos fazendo a redução ao mesmo denominador. Este volume vai ser π vezes, tirando o mínimo aqui é 15. Tá? Então 15 vezes 2, 30. 15 por 3, 5, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Mais 6. Este volume aqui vai ser π 10 mais 6, 16 π sobre 15 unidades de volume, tá? Então esse é o volume deste sólido de revolução aqui. Tudo bem? Dúvidas? Não? Tá, então é isso, tá? Esse primeiro exemplo, volume de um sólido. Igualar a zero? Não, nem sempre, né? Esse aqui eu igualei a zero. Isso aqui eu fiz a função igual a zero porque eu queria a interseção da função com o eixo x. Eu queria as raízes. Aí eu tinha que igualar a zero. Sim, eu queria saber os intervalos de integração que coincidiram com a interseção da função f com o eixo das abscissas. Por isso que eu fiz a função igual a zero para encontrar os intervalos de integração. Quando a questão me der o quê? Não, vai ter problemas que você pode, por exemplo, encontrar os intervalos de integração igualando a função a alguma outra coisa. Vai depender do que você vai ter. De alguma maneira você tem que encontrar o intervalo de integração. Estou falando que nesse exemplo eu igualei a zero porque eu precisava desses pontos. Os pontos de interseção da função com o eixo das abscissas, nesse exemplo. Mas eu não posso generalizar e dizer que quando a função não me der o intervalo de integração, então é só igualar a zero que eu vou achar. Não, vai depender do gráfico, da função. Isso é bem relativo. Tá bom? Eu acho que... Deixa eu ver outro exemplo aqui. Que tem um exemplo que fala disso. Esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver outro exemplo. Letra B. Agora eu quero a seguinte região, a região compreendida entre as funções y igual a x² sobre 4, y igual a 5 menos x ao quadrado, e eu quero rotacionar em torno do eixo x, tá? Do eixo OX. Então olha essa região agora. Ele também não me deu o limite de integração, né? Primeira coisa, identifica quem é a região. Vamos olhar quem é essa região. Tá, aqui é a x² sobre 4. Bom, a x², ela é assim, né? Então, dividir por 4 só vai... O formato dela vai permanecer, só vai alongar ou achatar, né? Tá? Então, essa daqui eu vou chamar de F, essa daqui eu vou chamar de G. Esse aqui é o gráfico da F. Tudo bem? Agora, a 5 menos x², a menos x² está para cá, 5 menos x² vai passar bem aqui no 5, vai ser o vértice dela, vai fazer isso aqui, ó, mais ou menos. Tudo bem? Então eu quero a região compreendida entre esses dois gráficos. Qual é a região? É essa. Tá? Aqui eu vou até colocar pontilhado assim, que isso aqui não me interessa. Tudo bem? Aí eu vou pegar essa região, vou rotacioná-la em torno do eixo X. Eu não vou
fazer o desenho, dá para fazer, né? Mas só para não ficar muito poluído. Tá? Vai ficar um negócio mais ou menos aqui assim. Tá bom? Eu quero o volume do sólido que vai ser gerado. Então a mesma coisa. Vamos falar logo dos limites de integração. Quem que seriam os limites de integração aqui? Aqui seriam os pontos de interseção entre as duas funções. Daqui, ó, até aqui. Então tem que achar as abscissas desses dois pontos aqui. E para eu achar as abscissas desses dois pontos, eu tenho que fazer F igual a G. Então tem que igualar essas duas funções, que são os pontos de interseção. Sim, também. Ali y era igual a zero. Tá? Então nesse caso eu tinha que igualar as duas funções. Ou seja, x² sobre 4 igual a 5 menos x ao quadrado. Então daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 20 menos 4x ao quadrado, tá? Multipliquei aqui o 4. Então daqui eu tenho que 5, passando esse daqui para cá positivo, vai ficar 5x² igual a 20. Daí x ao quadrado é igual a 4. E daí x é igual a mais ou menos 2. Então esses são os pontos de interseção das duas funções. Então eu já obtive agora os limites de integração. Aqui é menos 2 e aqui é 2. Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida? Tá, agora vamos tentar calcular o volume. Né? Então a fórmula é parecida, só que será que eu uso só uma função ali? O que eu faço? Tenho duas funções, né? Tem uma região compreendida entre as duas funções. Então, de novo, se você pensar nesse f de x como sendo o raio da função, fica fácil, né? O raio da função não, o raio da seção. Então, quando nós efetuarmos o corte, o raio, pega um ponto x aqui, ó. Vai ser esse tamanhinho aqui, né? Show. Vai ficar meio poluído aí, né? Aqui dentro é vazio, tá? Aqui dentro é vazio. Tudo bem? Então eu vou ter uma espécie de coroa circular, algo assim, ó. Tá? Tem uma coroa circular. Então eu preciso do quê? Lembra como a gente fez na aula de volume? A gente calculou só essa parte aqui que me interessa, ó. Então tem que calcular a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Tudo bem? Qual é o raio da maior? O raio da maior é daqui até aqui, ó. Que é quem? É a função g. Aqui é a função g. Aqui é a f. Então o raio daqui até aqui é a função g. Menos o da menor, que é a função f. Então a área aqui, para um certo ponto x, a área aqui vai ser π vezes a diferença entre o quadrado, a diferença dos quadrados dos raios, né? Então vai ser, quem está por cima é a g, então g ao quadrado menos a f ao quadrado. Tá claro para vocês? Fez sentido isso? Tá bom? Então o raio da maior circunferência menos o raio dessa menor circunferência, né? Aqui é a G e aqui é a F. Tá bom? Então isso aqui vai ficar π vezes, quem é a G? A G é a 5 menos x quadrado. Então aqui vai ficar 5 menos x ao quadrado menos a F, quem é a F? X quadrado sobre 4. Então x quadrado sobre 4 ao quadrado. Tá bom? Aí eu vou integrar isso, tá? Vamos ver como é que vai ficar.
Então vai ficar, o volume vai ser a integral de menos 2 a 2, que a gente viu foram os limites de integração, de π vezes 5 menos x ao quadrado, 5 menos x ao quadrado, menos x quadrado sobre 4 ao quadrado. Tudo bem? Tá claro? Tá? Então esse volume vai ser igual, o π eu vou tirar da integral de menos 2 a 2. Aqui eu tenho que desenvolver, né? 25 menos 10 x ao quadrado mais x à quarta menos x à quarta sobre 16. Tudo bem? Tá? Desenvolvi o quadrado, calculei o outro quadrado. Então, o volume vai ser π vezes a integral de menos 2 a 2 de 25 menos 10x ao quadrado mais 15x à quarta por 16 dx. Ok? Agora é só achar a primitiva. O volume é π vezes 25x menos 10x ao cubo sobre 3 mais 15x à quinta sobre 16 vezes 5. Isso aqui tem que variar de menos 2 a 2. Tá claro? Tá? O 5 aqui é porque eu encontrei a primitiva de x à quarta, que é x à quinta sobre 5. Tá bom? 15 por 16 permanece a constante. Tá? Então agora é só calcular a variação, né? O volume aqui vai ser π vezes... No 2, isso aqui dá 50... menos 10 vezes 2 ao cubo, 8 terços. Mais, aqui eu posso simplificar, né? 15 e 5, eu posso colocar 3 aqui, ó, sobra 3. Então, 3 16avos vezes 2 à quinta, 32. Tá? Isso aqui é só no 2. No menos 2, vai ficar a mesma coisa, trocando sinal, né? Então, ali é menos 50. Aqui vai ser mais 10 vezes 8 terços. E aqui vai ser menos 3 16avos vezes 32. Tá claro? Tá? Então, volume π vezes 50. 50 mais 50, 100. 100. 10 vezes 8 terços dá 80 terços. Menos 80 terços, menos 80 terços, dá menos 160 terços. Tá bom? 32 por 16 dá 2. 3 vezes 2, 6. Aqui também vai dar 6, só que negativo. Menos e menos mais. Então, 6 mais 6, 12. Tá? Então, esse volume aqui vai ser π vezes 112 menos 160 terços. Isso dá π 336 menos 160 terços. Então, isso vai dar 6, 7, 176 terços vezes π, unidade de volume. Ah, se eu não tiver errado conta, é isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Então, é isso. A grande questão, gente, é você conseguir enxergar o corte. Tem que pensar que você tem um sólido, olha para a região, imagina o sólido e pensa no formato do corte. Como a gente está trabalhando com sólidos de revolução, então o corte sempre vai ser ou circular ou uma coroa circular, né? Em geral vai ser isso, né?
Não, mas casca cilíndrica é aqui, né? Em torno do eixo Y. Casca cilíndrica é assim, ó. Onde você tem tipo um cilindro dentro de outro. Isso vai ser a casca cilíndrica. Ah, isso aqui tá o círculo com um furo no meio. Porque aqui não tem região. A região é maciça, é aqui, ó. Quando eu rotacionar isso, então vai gerar um sólido meio estranho. Mas o que me interessa é que aqui, quando eu efetuar o corte, aqui vai ser um círculo e aqui um outro círculo dentro vazado. Então tem que olhar para essa diferença, esse raio. Tá bom? Vamos ver outro. Agora é a região entre... a letra C, né? Agora, a região entre as funções y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, x igual a 0 e x igual a π sobre 4. Tá? É sempre importante que vocês esbocem a região, gente. Tá? Tenta esboçar a região, porque senão pode ser que você se atrapalhe. E essas, é claro que tem regiões que são difíceis de se esboçar, né? Mas essas que a gente está trabalhando, elas são simples, são fáceis. Então, aqui eu tenho a função seno de x. A função seno, ela é assim, né? Vai embora. E a... deixa eu... E a função cosseno, né? A função cosseno, ela faz assim, né? Vai embora. Tudo bem? Então eu quero a região entre essas duas funções. Então eu quero essa de 0 a π sobre 4. Então 0 está aqui. Observe que no π sobre 4 o seno e o cosseno são iguais, né? São iguais a raiz de 2 sobre 2. Π sobre 4, 45 graus. Tá? Π sobre 4 está bem aqui, ó. Do primeiro quadrante. Então a região em questão é essa aqui, ó. É essa região que vai me interessar. Isso aqui eu vou até apagar. Vou botar esse π sobre 4 aqui. Tudo bem? Eu vou pegar essa região e vou girar ela. Então vai acontecer algo mais ou menos assim, ó. Tá? Vai gerar um sólido mais ou menos assim. Aqui dentro é vazado também. Maciço é só aqui, assim, ó. Ao redor. Tudo bem? Então a mesma coisa. Faz o corte. Quando a gente fizer o corte, como é que vai ficar? Pega um ponto aqui, ó. Vou ter também uma coroa circular. Só essa parte daqui, ó, que é maciça. Tudo bem? Então, qual é o raio que me interessa? É esse bem aqui, ó. A diferença entre os raios da coroa, tá? Então, quem é a função que está aqui em cima? É essa aqui de cima. É o cosseno. Isso aqui é o cosseno de x. E essa aqui de baixo? Seno de x. Tudo bem? Cosseno e seno. Então, o volume... ele vai ser a integral, intervalo de integração ele me deu, de 0 a π sobre 4, de π vezes o quê? Cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Lembra que fica ao quadrado aí, né? Tá claro para todo mundo? Aí pronto, já montei a integral, então isso vai ser π vezes a integral de 0 a π sobre 4. Gente, primitiva de cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. O que vocês fariam aqui para achar a primitiva dessa função?
Usar a identidade? Pode ser. Escrever, por exemplo, seno ao quadrado como 1 menos cosseno, né? Ao quadrado. Então ficaria assim, ó, cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, que é 1 menos cosseno ao quadrado. Então isso dá cosseno ao quadrado menos 1 mais cosseno. Então dá 2 cosseno ao quadrado menos 1. Essa é imediata. E cosseno ao quadrado, qual é a primitiva dele? Aí você tem que lembrar das aulas lá de integrais trigonométricas. Lembra que a gente deu uma identidade trigonométrica para cosseno ao quadrado e para seno ao quadrado em função do arco metade? Meio mais meio vezes cosseno de 2x. Né? Você pode fazer assim. Ou você pode simplesmente lembrar, se você tiver afiado nas identidades trigonométricas, você pode simplesmente lembrar, colocar uma obs aqui, ó. Você pode simplesmente lembrar que cosseno de 2x é quanto? Quanto é o cosseno de 2x? Quanto é cosseno de A mais B? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, quanto é o cosseno de 2x? É cosseno x, cosseno x, porque 2x é x mais x. Então, é cosseno x, menos seno x, que é cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Isso aqui, ó, é cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Que é aquilo lá. Isso aqui é cosseno de 2x. dx. Pronto. Matou. Nem precisava usar a identidade fundamental. Ficou claro? Que é uma primitiva de cosseno de 2x? Seno de 2x sobre 2. Por quê? Porque quando eu derivo o seno de 2x, dá cosseno de 2x. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada de 2x, pela regra da cadeia, que dá 2. Aí o 2 cancela com esse. Tá bom? Então, eu vou calcular essa variando de 0 a π sobre 4. Então, o volume vai ser π... Posso tirar esse 2, deixar aqui π sobre 2. No π sobre 4, isso vai dar seno de 2π sobre 4, menos o seno de 2 vezes 0. Seno de 0 dá 0. 2π sobre 4 é π sobre 2. E seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 vezes π sobre 2 dá π sobre 2. Então, isso aqui dá π sobre 2 unidade de volume. Tá bom? Então, esse é o volume dessa região. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Tá. Agora a região é essa, para a gente fechar. Y. Tá. Então, aqui é 1 sobre raiz de 4 mais x ao quadrado. Onde x é com x variando de menos 2, x igual a 2 e y igual a 0. Essa região eu vou te dar logo, porque é uma função que não é imediata, né? A construção do gráfico dela. Se bem que a gente já sabe construir gráfico de funções, né? Então, poderia, né? Mas vou te dar logo o gráfico dela. Ela é mais ou menos assim, ó. Tá? Ela é simétrica em relação ao eixo y. E eu quero daqui, ó, de menos 2 até 2. Quero essa região aqui, ó. Tá bom? Então, mesma coisa. Quando você rotacionar, vai gerar um sólido meio estranho aqui assim. Tá bom? Então, mesma coisa. Agora o corte fica mais claro, né? Dá para perceber claramente que o corte vai ser um círculo completo, sem furo.
eu preciso desse raio. Esse raio vai ser a própria função, né? Se eu tenho um ponto x, aqui vai ser f de x. Tá bom? Então, esse volume vai ser igual a π, integral, de π vezes a função, que é 1 sobre raiz de 4 mais x ao quadrado. Isso aqui no intervalo que ele deu, de menos 2 a 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então esse volume vai ser π vezes a integral de menos 2 a 2 de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx, né? Porque esse quadrado, 1 ao quadrado dá 1, e essa raiz com o quadrado cancela, fica 4 mais x ao quadrado. Quem é uma primitiva dessa função? Tem uma função das primitivas imediatas que lembra um pouco ela. Qual é a função? Qual? Arcosseno? Não, quase. A arcotangente. Né? Lembra que a derivada da arcotangente de x é quem? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Não é isso? Tá? Então lembra um pouco, só que se aqui fosse 1, aí seria arcotangente, mas aqui é 4, né? O que a gente pode fazer então? 1 sobre 4? Não, tem uma soma, né? Pode fazer isso. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é π vezes integral de menos 2 a 2 de 1 sobre... Isso aqui eu vou escrever assim, ó, 4 vezes 1 mais x ao quadrado sobre 4 dx. Pus o 4 aqui em evidência, para aparecer o 1 que eu queria que aparecesse. Tá bom? Só que eu mexi aqui. Só que o que eu vou fazer? Bom, esse 4 é constante, eu posso tirar, então fica π sobre 4 aqui, vezes integral de menos 2 a 2. E aqui eu vou escrever assim, ó, de forma esperta, para ver se vocês enxergam. 1 mais x sobre 2 ao quadrado. Faz sentido? Porque x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Tá bom? E agora o que a gente pode fazer aí nessa? Faz uma substituiçãozinha agora, né? Porque está muito parecido com a arcotangente. Né? Se ali fosse só x ao quadrado, aí seria arcotangente, só que está x sobre 2 ao quadrado. Bom, então eu vou fazer u igual a x sobre 2. E daqui, o meu du vai ser igual a meio de dx. Então o volume lá vai ficar π sobre 4 vezes a integral. Não vou colocar o limite de integração que eu tenho que mudar. Estou mudando de variável, mudo os limites. Tá? De 1 sobre 1 mais o x sobre 2 que eu estou chamando de u. U ao quadrado. E no lugar de dx, eu vou colocar quem? 2du. Vou passar esse 2 para cá multiplicando. No lugar de dx eu vou colocar 2du. Ficou claro? Tá? Agora só tem que mudar os limites de integração a partir daqui, ó. Lá era de menos 2 a 2, né? Menos 2 a 2. Então quando x é menos 2, quanto que vai ser o u? Vai ser menos 1. Quando x é 2, o u vai ser 1. Então aqui é de menos 1 a 1. Pronto. Tranquilo? Ah, então, esse 2 é constante, eu posso tirar daqui, então vai ficar 2π sobre 4 vezes a primitiva dessa, que é a arcotangente de u. E isso vai variar de menos 1 a 1. Perfeito? Tá? Simplifica aqui, fica π sobre 2.
Volume é π sobre 2 vezes, agora calcula a variação, arco tangente de 1 menos arco tangente de menos 1. Tudo bem? Então o volume é π sobre 2 vezes, quanto é o arco cuja tangente é 1? Qual arco cuja tangente é 1? Lá no primeiro quadrante mesmo. Isso, mas sem ser em grau. π sobre 4. Tangente de π sobre 4 é 1. Tá bom? Menos, qual é o arco cuja tangente é menos 1? Menos π sobre 4. Né? Você tem aqui, ó, que é o eixo das tangentes. Vem π sobre 4, bate aqui, ó. π sobre 4 aqui, radianos, aqui é 1. Menos, no sentido anti-horário, no sentido horário, menos π sobre 4, menos 1. Tá bom? Então aqui é menos π sobre 4. Então esse volume é π sobre 2 vezes 2π sobre 4. Tá? Cancela esse 2 com esse 2, então o volume é π quadrado sobre 4. Unidade de volume. Pronto. Tudo bem? Tá? Uma dúvida, gente? Não me vão errar a questão de volume. Observa que eu nem trabalhei cascas cilíndricas, né? Só em relação ao eixo X. Vamos falar de comprimento de curva agora. Vamos resolver uns exercícios de comprimento de curva. Vai ter uma de cada. Vai ter uma de volume, uma de comprimento de curva e uma de área, superfície de revolução. Exercício 2. Calcule o comprimento letra A da função y igual a x elevado a 3 sobre 2, com x variando de 0 a 4. Tá? Comprimento dessa curva. Vocês lembram como a gente calculou o comprimento de curva? Essa é a aplicação direta da fórmula. Lembra como é a fórmula? A gente viu segunda-feira isso. Não vem me dizer que tu já esqueceu. Integral. Vou ajudar. Começa com uma integral. De A até B. Sem olhar no caderno. Hã? Tinha uma derivada de uma função lá no meio. Raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Muito bem. Essa é a formulazinha que você tem que levar para a tua prova. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa aqui vai ser integral, no caso, de 0 a 4, da raiz de 1 mais a derivada da função. Então, eu derivo essa função. Derivada de x elevado a 3 sobre 2 é 3 sobre 2 vezes x elevado a meio. Tá claro para todo mundo isso? Tá? O 3 sobre 2 cai e diminui uma unidade. 3 sobre 2 menos 1 dá meio. Tá? Tudo isso aqui ao quadrado. É a derivada ao quadrado. Tá bom?
Então, esse comprimento vai ser igual a integral de 0 a 4 da raiz de 1 mais 3 sobre 2 ao quadrado dá 9 quartos. E x elevado a meio ao quadrado vai dar x elevado a 1. Né? Porque esse meio com esse 2 multiplica dá 1. Tá? Dx. Tudo bem? E agora? O que vocês fariam nessa? Substituição, boa. Você chama de U quem? O que está dentro, né? 1 mais 9 quartos x. E daí, o nosso du vai ser 9 quartos dx. Tá bom? E aí eu mudo logo os limites de integração. Quando x for 0, o u vai ser 1, né? Porque isso aqui vai dar 0, sobra 1. E quando x for 4, o u vai ser 10. É porque 4, bota 4 aqui, 4 que esse 4 cancela, então 9 mais 1, 10. Tá bom? Então, a partir daqui, a gente conclui o seguinte, que o comprimento vai ser a integral de 1 a 10 da raiz quadrada de u, chamei isso aqui tudo de u, e no lugar do dx eu vou pôr 4 sobre 9 du, tá claro? O 4 vem multiplicando o du e o 9 que está multiplicando dx passa dividindo o du. Então vai ficar 4 nonos de du. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, isso aqui é constante, eu vou tirar 4 nonos. Isso aqui eu posso reescrever u elevado a meio. Tá? E primitiva de u elevado a meio é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Isso aqui variando de 1 a 10. Tá? Vamos tentar fazer direto. Aqui dá 3 sobre 2. Que eu vou inverter e vai aparecer 2/3 aqui. Tudo bem? 4 nonos vezes 2/3. Dá 8 27avos. Tá claro? Então aqui é 8 27avos. Vezes. Aqui vai aparecer u elevado a 3 sobre 2. Então vai ficar 10 elevado a 3 sobre 2. Menos 1 elevado a 3 sobre 2, que é 1. Unidades de volume. Então, esse daqui é o volume desse sólido. Volume já. Unidade de comprimento, né? Estamos falando de comprimento de curva. Então, esse é o comprimento dessa curva. Belezinha? Ficou claro? Então, uso direto da fórmula, tá? Essa aqui eu peguei de uma provinha de um dos semestres anteriores. Item B, é essa aqui. Eu quero o comprimento da seguinte curva. Integral de 1 a x da raiz quadrada de t ao cubo menos 1 dt com x variando de 1 a 4. Ela está lá no Stuart, mas eu coloquei ela numa prova passada. Eu quero o comprimento daquela curva. Agora eu tenho uma função dada por uma integral. Ih, professor, complicou, né? Agora o meio campo. Essa é mais fácil que a anterior. Vamos com calma. O comprimento da curva vai ser a integral de quanto a quanto? De 1 a 4 da raiz quadrada
de 1 mais... O que eu preciso agora? A derivada dessa função. Qual que é a derivada dessa função, gente? Raiz de x ao cubo menos 1. Pronto. Essa é a derivada dessa função, pelo teorema fundamental do cálculo. Isso aqui é uma função dada por uma integral. A gente viu lá no teorema fundamental do cálculo, a parte 2, a gente viu quando você tem uma função integral de a x de f de t dt, e você quer calcular a derivada desta função, se ela tiver essa característica, exatamente, uma constante até x f de t dt. Isso aqui dá a própria função f em x. Resultado do teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então aqui vai aparecer a derivada dessa função, que é aquela raiz quadrada de x ao cubo menos 1, só que isso aqui ao quadrado. Tudo bem? E aqui, ó, esse quadrado com essa raiz com esse quadrado cancela. Então esse L vai ficar integral de 1 a 4. Esse 1 menos esse 1 cancela. Então vai ficar raiz de x ao cubo. Olha como ficou fácil. Então isso aqui vai ser integral de 1 a 4 de x elevado a 3 sobre 2 dx. Pronto. Aí o cara olha um troço desse na prova e se diz, até pula. Não, essa eu não sei, deixa eu fazer a próxima. Mas é mais fácil. Só tem que lembrar os conceitos. Os conceitos têm que estar na cabeça de vocês. É isso que é o principal. Tá? Então isso aqui vai ser primitiva de x elevado a 3 sobre 2. X elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Variando de 1 a 4. Então isso aqui vai dar 5 sobre 2, né? E aqui vai dar 5 sobre 2. Quando eu inverter, vai dar 2 quintos. Então vai ficar 4 elevado a 5 sobre 2 menos 1 elevado a 5 sobre 2. Tudo bem? Tá? Tô calculando logo a variação. Então isso aqui, concluindo, vai ficar assim. Comprimento vai ser 2 quintos vezes 4 é 2 ao quadrado. Aí 2 ao quadrado elevado a 5 sobre 2. Menos 1, né? Porque 1 elevado a 5 sobre 2 é 1. Então isso vai dar 2 quintos. Esse 2 cancela com esse. 2 à quinta, 32, menos 1. Então esse L vai ser 31 vezes 2, 62 quintos unidades de comprimento. Tá bom? Alguma dúvida? Difícil? Não, né? Beleza. Beleza, beleza. BC. Essa aqui que eu peguei lá do livro texto também. Isso aqui é 3 mais meio vezes o cosseno hiperbólico de 2x, com x variando de 0 a 1. Agora uma função hiperbólica. Lembra das funções hiperbólicas? Não? Cosseno hiperbólico e seno hiperbólico.
Quem que era o cosseno hiperbólico de x? E elevado a x mais elevado a menos x sobre 2. Muito bem. E o seno hiperbólico de x é a própria, só troca esse sinal, né? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Ok? Tá. Ah, professor, então tem que substituir aquilo aqui? Não. Deixa com o cosseno hiperbólico mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais a derivada dessa função. Tá? Derivada de 3 é 0, meia constante. Derivada do cosseno hiperbólico de 2x. Qual é a derivada do cosseno hiperbólico? Não é menos seno hiperbólico, não? Não, é seno hiperbólico. A derivada do seno trigonométrico é cosseno. A derivada do cosseno trigonométrico é menos seno. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. E a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Não é menos seno hiperbólico, né? Você pega isso aqui e deriva. Isso aqui continua do jeito que está, pega isso e deriva. Continua do jeito que está, mas eu tenho que multiplicar pela derivada de menos x, que é menos 1. Aí eu venho para cá. Então a derivada desse dá esse, a derivada desse dá esse. Tá bom? Com cuidado. Então a derivada do cosseno hiperbólico de 2x é o seno hiperbólico de 2x. Só isso? O que mais? Vezes 2, que é a derivada de 2x pela regra da cadeia. Tá bom? Só que tudo isso aqui ainda estará elevado ao quadrado. Tem a raiz de tudo isso dx. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui para a gente relembrar. Cosseno hiperbólico, derivada dele é o seno hiperbólico. Seno hiperbólico, derivada dele é o cosseno hiperbólico. Tá? Alguma dúvida até aí? Então vem agora, ó, cancela esse com esse. Então isso vai ser integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais, observe que sobrou só seno hiperbólico de 2x ao quadrado. Então seno hiperbólico ao quadrado de 2x dx. E agora, José? Vamos ver se vocês têm a sacada aí. Que a gente tem bastante tempo. Fazer o quê? Não sei. É uma boa pergunta. Ele perguntou se a identidade trigonométrica, aquela seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, funciona para hiperbólica. Funciona? Você levantou a mão. Fala. O quê? Não entendi. Vai dar o quê? Ah, não vai dar necessariamente 1. Quando eu somo o seno hiperbólico mais o cosseno hiperbólico. É isso que você está querendo dizer? É, não dá 1. O seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso é para as trigonométricas. Só que tem uma para as hiperbólicas que eu falei na nossa terceira aula do curso. Terceira ou quarta aula do curso, quando eu revisei funções hiperbólicas para vocês. Eu falei que tem uma identidadezinha lá, que serve para as funções hiperbólicas. Alguém lembra qual é essa identidade?
A soma do quê? Se dá Euler? Mas você está falando da soma do cosseno com o seno. Eu estou falando ao quadrado. Cosseno ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado, mais seno hiperbólico ao quadrado, será que dá 1? Hã? Euler. Então daí, será? Vamos ver. Ai, bora ver. Eu acho que não, com certeza não vai dar. Talvez desse e elevado a x, né? Talvez, né? E elevado a x. Eu acho que você quis dizer isso, né? Tá, bora ver. Pega esse e eleva ao quadrado. Dá o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 4. Mais, pega esse e eleva ao quadrado. Dá o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 2. Tá? Desculpa, sobre 4. Esse vai cancelar com esse. Tá? Aí vai ficar 2 elevado a 2x, 2 elevado a menos 2x sobre 4. E aí vai dar 2 eu posso pôr em evidência, eu vou simplificar logo aqui, sobra 2. Então vai ficar e elevado a 2x mais, isso aqui é 1 sobre e elevado a 2x, meio multiplicando tudo isso. Né? Eu acho que não vai dar, né? Diga. Peraí, fala mais alto, eu não entendi. No lugar do seno? 1 mais seno hiperbólico ao quadrado é igual ao cosseno hiperbólico. É essa a identidade. Mas deixa eu só concluir o raciocínio aqui, para a gente ver que essa identidade aqui, ela não está correta, tá? Ó, aqui é meio vezes, quando eu tiro o mínimo, bora ver se vai dar, né? Aqui vai dar e elevado a 4, e elevado a 2x ao quadrado, mais 1 sobre e elevado a 2x. Tá? Então isso aqui vai dar meio vezes e elevado a 4x mais 1 sobre e elevado a 2x. Então, na verdade, não dá e elevado a x. Tá bom? A identidade que serve para as funções hiperbólicas é a seguinte, pessoal. É cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos seno hiperbólico de x ao quadrado. Isso aqui dá 1. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que as funções hiperbólicas, elas podem ser obtidas de uma hipérbole, que é uma das cônicas que a gente estuda lá na geometria analítica. Você pega aqui um número fixo, aí você vai varrendo o ângulo, vem varrendo essa região, e aí você para em um certo ponto, aqui você vai ter as coordenadas, cosseno hiperbólico desse valor x que você andou e seno hiperbólico desse valor x. Tá? E a equação de uma hipérbole com centro na origem, ela satisfaz a seguinte equação. X quadrado menos y quadrado igual a 1. Essa é a equação da hipérbole. Tá? Com focos no eixo x, aqui na origem. Então, esse x está... Cosseno hiperbólico vem para o x, seno hiperbólico vem para o y. Então fica cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1.
Essa é a identidade fundamental para as funções hiperbólicas. Se você quiser tirar a prova dos 9, você faz o mesmo processo que eu estava fazendo anteriormente, só que bem aqui vai ser menos. Isso aqui é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado. Então esse não vai cancelar, né? Vai ficar assim, ó. 2e elevado a x, e elevado a menos x, 2e elevado a x, e elevado a menos x. Aí olha só, esse vai cancelar com esse. Esse vai cancelar com esse. Então vai sobrar 2e elevado a x, e elevado a menos x, mais 2e elevado a x, e elevado a menos x, que dá 4e elevado a x, e elevado a menos x sobre 4. Isso aqui cancela, esse vezes esse, dá e elevado a x mais menos x, que é e elevado a zero, que é 1. Essa é a identidade das funções hiperbólicas. Tudo bem? Então, sabendo isso, se eu pegar esse seno hiperbólico e jogar para lá, eu posso reescrever que o cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, no lugar disso, eu ponho o cosseno hiperbólico ao quadrado de 2x. Pronto. Perfeito? Então, vai ficar raiz disso que está elevado ao quadrado. Então, a raiz cancela com esse quadrado. Então, vai sobrar a integral do cosseno hiperbólico de 2x dx. Pronto. Então, esse comprimento de arco, de curva, vai ser integral de 0 a 1 do cosseno hiperbólico de 2x dx. Ficou claro para vocês, gente, isso? Tá? Então, esse ED vai ser quem é a primitiva do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico de 2x, só isso? Sobre 2. Porque quando eu derivar, vai aparecer a regra da cadeia. Isso vai variar de 0 a 1. Então, isso aqui tem que dar seno hiperbólico 2, quando x é 1 dá 2, seno hiperbólico de 2, menos o seno hiperbólico de 0 sobre 2. Né? Quanto que é o seno hiperbólico de 0? 0, né? Porque olha só, põe x igual a 0 aqui, ó. Vai dar 1, x igual a 0, vai dar 1, 1 menos 1, 0. Tá? Então isso aqui dá 0. E seno hiperbólico de 2 é seno hiperbólico mesmo. Sobre 2. Unidade de comprimento. Tá bom? Se você quiser, você pode vir aqui e colocar 2 e 2. Aí fica e elevado a 2 menos e elevado a menos 2 sobre 2. Mas não precisa. Tá bom? Seno hiperbólico de 2, simplesmente. Alguma dúvida? Não? Ficou claro? Muito bem. Não pode esquecer essas identidades, tá, gente? Não pode esquecer. Vamos fazer a terceira. Vou falar agora de área de superfície de revolução, para a gente fechar.
que era a área da superfície de revolução que vai ser gerada pela rotação, nesse caso, em torno do eixo Y, tá? Do eixo OY, na região entre essas curvas aqui, x², x igual a 1 e x igual a 2. Tá? Então vamos olhar para a região. Quem é? Quando x é 1, isso aqui vai dar 1. 1 e 1. Quando x é 2, isso aqui vai dar 4. Tá? Então é essa parte aqui da parábola. Daqui para cá. Tudo bem? Aí eu vou pegar... A região é essa, né? Vou pegar essa região e vou girar em torno do eixo Y. Então vai ficar assim, mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Uma tigelazinha. Quero a área da superfície lateral dessa tigela, desse sólido. Aí não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei de área de superfície de revolução, tá? Como foi que a gente viu? Você pega aqui a região, né? Você rotaciona em torno do eixo, pode ser do X ou do Y. Tá? Aí a gente tomou uma linha poligonal. Olhamos para essa linha poligonal. E vimos, pegamos um segmento e vimos que sólido ele vai gerar quando ele rotacionar. A gente viu que o sólido em questão era o que a gente chama de tronco de cone. Aí a gente calculou a área lateral desse tronco de cone, somou as áreas de todos os troncos, passamos o limite e vimos que convergia para uma integral. Tá? Quando é rotacionado em torno do eixo X, a gente viu que a integral, a área vai ser dada pela seguinte integral. Integral de A até B de 2π vezes, quem lembra? 2π. Função f de x, só isso? Vezes raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. E isso quando é rotacionado em torno do eixo X. Por quê? Porque eu tenho que olhar para esse raio aqui, ó. Nem é esse, na verdade. Um raio médio aqui, né? Então, olhar para esse raio que vai ser, se eu tenho um X, essa altura aqui vai ser f de x. Aí é como se eu tivesse só uma linhazinha aqui. E aí eu faço isso para todas, né? E todas vai dar o comprimento da curva. Foi a maneira didática que eu falei para vocês na aula passada. Isso em torno do eixo X. E quando eu rotaciono em torno do eixo Y, é bem parecido. Só que agora, quando eu faço em torno do eixo Y, a curva, eu tenho que olhar para este raio aqui, ó. Este raio. E este raio é o X. Então aqui vai ficar integral de A até B de 2π x raiz quadrada de 1 mais derivada da função ao quadrado dx. Tá? Então temos essas duas expressões. Nesse caso eu estou rotacionando em torno do eixo Y, então vou usar de baixo. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. A área da superfície vai ser integral
Já até B, qual é o intervalo de integração ali, gente? De 4? De 1 a 2, né? Aqui, ó. Entendi que vocês se confundiram olhando o intervalo de integração aqui, mas eu não estou integrando em relação a y, eu estou integrando em relação a x. Então eu continuo olhando para esse intervalinho aqui, ó. Tá bom? De 1 a 2. Então, de 1 a 2, de 2π, vezes, vou usar de baixo, estou rotacionando em relação ao eixo y, x, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função. Qual é a derivada? Qual é a função? X quadrado. Então, tem que derivar ela. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Derivada da função ao quadrado. Raiz de tudo isso. Dx. Tudo bem? Então, essa área vai ser, se 2π eu posso tirar da integral, constante. Integral de 1 a 2. De x vezes raiz de 1 mais 4x ao quadrado dx. Tá bom? E aí, como é que você resolve essa integral? O que você faria? Trigonométrica, você substituiria por quê? X ao quadrado pelo quê? Será que a trigonométrica? Eu acho que não precisa trigonométrica, né? É mais simples do que parece. Basta chamar u de 1 mais 4x ao quadrado. Porque quando eu derivar vai aparecer x dx, né? Olha só, du é 8x dx. Tudo bem? Então, vamos mudar os limites de integração. Quando x é 1, o u é quanto? 5. Muito bem. 1 aqui, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Quando x é 2, o u é quanto? 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Pronto. Então, a área vai ser 2π vezes a integral de 5 a 17, mudei os limites de integração, 5 a 17, raiz de u, isso aqui eu chamei de u, x dx está aqui, então x dx é du sobre 8. Du sobre 8. Tá bom? Então, a área vai ser 2π sobre 8, vou tirar esse sobre 8 daqui. U elevado a meio, primitiva dele é u elevado a meio mais 1, sobre meio mais 1. Isso aqui variando de 5 a 17. Então, essa área vai ser π sobre 4, simplificando. Aqui dá 3 sobre 2, que eu vou inverter, vai dar 2 terços. E no 17 vai ficar 17 elevado a 3 sobre 2, menos 5 elevado a 3 sobre 2. Tá bom? Então, a área aqui vai ser π sobre 6, vezes... que você pode deixar do jeito que está, ou então... isso aqui é o mesmo que 17 vezes 17 elevado a meio, que dá 17, raiz de 17,
menos 5 raiz de 5. Unidade de área. Tá? Se quiser pode colocar assim, ou simplesmente deixar π sobre 6 vezes isso. Ok. Tá bom? Então essa daí é a área dessa superfície de revolução, dessa tigela. Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Com certeza? Absoluta? Vamos para a última. Letra B. Y igual a raiz de 1 mais z elevado a x, com x variando de 0 a 1, e agora eu vou rotacionar em torno do eixo x. Tá? Rotacionar em torno do eixo x. Então, como eu vou rotacionar em torno do eixo x, agora o que é que eu faço? Qual a fórmula eu uso? Uso essa. Agora o raiozinho do círculo vai ser f de x, vai ser a função. Tá bom? Então vai ficar a função, que é raiz de 1 mais z elevado a x, vezes, agora vamos lá, raiz de 1 mais derivada da função ao quadrado. Tá? Então raiz de 1 mais a derivada dessa. Quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada de raiz de alguma coisa? É 1 sobre 2 vezes a raiz dessa coisa. Só que pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada disso aqui. Derivada de 1 mais e elevado a x é e elevado a x. Tá claro para todo mundo que a derivada dessa função é isso? 1 sobre 2 raiz de 1 mais e elevado a x vezes a derivada de 1 mais e elevado a x, que é e elevado a x. Isso é a derivada da função. E lá na fórmula, isso está elevado ao quadrado. Então, ainda tenho que elevar isso aqui ao quadrado. dx. Pronto. Então, essa integralzinha aí que a gente tem que calcular. Parece assustadora, mas não é, tá? Então, a área vai ser 2π vezes integral de 0 a 1. Eu só preciso fazer algumas manipulações algébricas, tá? Então, aqui, raiz de 1 mais e elevado a x, não tem que fazer, deixa aí. Agora, aqui, a gente pode mexer, né? Vai ficar raiz de 1 mais e elevado a x vezes 1 da e elevado a x ao quadrado, fica e elevado a x ao quadrado mesmo. Tudo bem? Agora, o denominador é elevado ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 1 mais e elevado a x ao quadrado dá 1 mais e elevado a x. dx. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tá. Então, a área, 2π, integral de 0 a 1, raiz de 1 mais e elevado a x, vezes... Agora, o que a gente faz aí? Tá lá na outra prova, chega aí, o que você faz? Faz o básico. O que é o básico? Aí aqui não tem que mexer. O básico aqui é tirar manter um denominador comum aqui. Certo? Então, vou manter aqui, vou tirar o mínimo, que é 4, 1 mais e elevado a x. Tá? Quando tiro o mínimo, isso aqui vai multiplicar por 1, né? 4 vezes 1 mais e elevado a x. Mais e elevado a x ao quadrado. dx. Ok? Então, a área vai ser 2π, integral de 0 a 1,
raiz de 1 mais e elevado a x vezes raiz. Vou só dar uma mexidinha nela. Eu vou colocar esse aqui na frente para ver se vocês enxergam o que eu quero que vocês enxerguem. Isso aqui eu vou distribuir 4e elevado a x 4 sobre 4, 1 mais e elevado a x dx. Pronto. Do jeito que está aí já dá para enxergar. Primeiro, olha para o denominador. Quando eu tenho uma raiz de um quociente, eu posso dividir a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Tudo bem até aí? É óbvio. Raiz do denominador, aqui vai dar raiz de 4 é 2, e raiz de 1 mais e elevado a x é raiz de 1 mais e elevado a x, só que ela está aqui, então eu posso cancelar essa com a de baixo que vai aparecer. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 0 a 1, raiz de 1 mais e elevado a x, raiz desse troço aqui, sobre 2 raiz de 1 mais e elevado a x, dx. Exatamente. Exatamente. Então ficou claro aqui? Essa passagem? Né? Tirei a raiz de cima e dividi pela raiz de baixo. Raiz de 4 é 2, raiz disso é raiz disso mesmo. Mas eu fiz isso porque aqui eu posso cancelar esse com esse. E esse 2 eu já vou logo cancelando com esse aqui. Então a área vai ser π vezes a integral de 0 a 1. E agora aqui, isso é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é e elevado a x mais 2 ao quadrado. Porque, ó, fica o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4e elevado a x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Tudo bem? Aí, esse quadrado com essa raiz, a gente pode cancelar. Então, olha como ficou fácil agora. Π vezes a integral de 0 a 1 de e elevado a x mais 2 dx. E essa é imediata. Primitiva de e elevado a x é a própria, primitiva de 2 é 2x, isso aqui variando de 0 a 1. Então, no 1, isso dá e mais 2. No 0, isso dá e elevado a 0 mais 0. Né? E elevado a 0 é 1. Então, fica e mais 2 menos 1, que dá e mais 1. Então, π vezes e mais 1 unidade de área. Então, esse é o volume. Pronto. Ficou claro? Ah, então, teve umas manipulações, mas assim, nada de outro mundo também, né? Aqui é assustador. Pô, o cara chega aqui, não vou conseguir fazer isso nunca. Mas aí tu vai devagar, vai mexendo na função que tu desenrola. Tá bom? A gente ainda tinha 10 minutos, mas eu vou dar esses 10 minutos de lambuja para vocês. Quero dizer que foi um prazer estar esse semestre com vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha de cálculo, tá? E muito sucesso em cálculo 2 e no restante do curso de vocês. A gente se vê por aí, tá bom? Uma boa prova sexta e um forte abraço, tá? Tchau, gente.